Conversar hoje a respeito do exemplo de Daniel, do jovem Daniel e dos outros companheiros dele, que foi Ananias, Azarias e Misael. Lá no livro de Daniel, capítulo 1, consta que quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele determinou o chefe dos eunucos, chamado Aspenaz, que escolhessem jovens sem nenhum defeito, como diz lá, capítulo 1, verso 4 do livro de Daniel, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Os caldeus eram um povo antigo do sul da Babilônia, que habitava o sul da Babilônia, da qual descendia a dinastia de Nabucodonosor. E eram também conhecidos como os caldeus, os magos e adivinhos, decorrentes dessa região também, da Babilônia. Eram chamados de caldeus também. Eles tinham uma sabedoria deles, um conhecimento sobre as coisas ocultas. E o rei queria que esses jovens tirados lá de Judá e de Jerusalém, que foram levados cativos para a Babilônia, lhe ensinassem mais sobre essa cultura dos caldeus, que tratava sobre coisas ocultas, sobre astronomia e sobre magias ocultas. Pois bem, vamos ler o capítulo 1, então, do livro de Daniel. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a estes levou-los para a terra do Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Ou seja, o rei Nabucodonosor retirou os objetos sagrados, aqui no capítulo 1, verso 2 de Daniel, está dizendo que ele retirou os objetos da casa do templo do Senhor, o templo de Jerusalém, e levou para a adoração de Deus pagão, do seu Deus pagão. Colocou lá no templo do seu Deus pagão. Isso com a permissão de Deus, de Yahvé. Por quê? Por causa dos pecados, como já preconizaram digamos assim, aqueles que eram usados como mensageiros de Deus, que eram no conhecido na língua hebraica como Naibi, ou hoje chamados de profetas. Eles alertaram Jerusalém, alertaram Judá a respeito do pecado da idolatria. Nós temos o exemplo lá de Isaías, que foi falado ontem, que viveu por volta de 650 a.C. Nós temos Ezequiel também, que fala sobre os pecados. Nós temos Jeremias, que fala sobre a idolatria, sobre os pecados, sobre a violência, sobre a exploração dos pobres. Enfim, ocorria uma massiva violação da lei de Deus, desobediência a Deus e adoração de ídolos pagãos das nações circunvizinhas. E isso levou, então, à consequência descrita aqui no capítulo 1 do livro de Daniel, que é o cativeiro babilônico, a invasão de Nabucodonosor a Judá, e levou o cativo parte da população do território de Judá, inclusive esse jovem denominado de Daniel, que está aqui no livro de Daniel. Pois bem, então, Daniel, ele se enquadrava num grupo de pessoas ali seletas, que está descrito lá no capítulo 1, verso 7 do livro de Daniel. Verso 6, perdão. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então o rei, ele determinou a esses jovens que foram levados cativos de Judá para a Babilônia, decorrente da invasão do rei Nabucodonosor, que eles fossem alimentados com ração diária das finas iguarias, no verso 5 do capítulo 1 de Daniel. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias,
da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então houve aqui uma prescrição do rei Nabucodonosor da forma como seriam atendidos aqueles jovens que foram levados cativos para a Babilônia. Os jovens judeus de nome Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E daí eles chegaram no cativeiro, inclusive, e receberam novos nomes. Né? No capítulo 1, verso 7, Daniel diz ali, o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. A saber, Daniel passou a chamar, então, Beltesazar. Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidenego. Agora, o interessante dessa história toda, o que vem, de fato, a ressaltar a ação aqui de Deus, é justamente o que está lá no verso 8 em diante do capítulo 1 de Daniel. Vamos ler verso 8 agora, com atenção. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E prossegue então o livro de Daniel, no verso 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade, assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. No verso 11, então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos que a dos jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que davam a beber, e lhe dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Então vemos aqui que partiu de Daniel uma instrução para o chefe dos eunucos, contrário ao rei Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha a esperança de que, alimentando esses jovens com as finas iguarias da sua mesa e com o vinho, eles fossem se desenvolver melhor. Não foi o que Daniel pediu ao chefe dos cozinheiros, o cozinheiro-chefe aqui. E não foi o que ele fez. Daniel, atentando-se a um critério utilizado inclusive em Gênesis, Daniel pediu que fosse alimentado com legumes e água. O que poderia ser algo inexplicável ocorreu. Eles se desenvolveram muito melhor do que se fossem alimentados com as finas iguarias e o vinho do rei. O que aconteceu aqui? Aconteceu aqui reverência. Nós vemos uma reverência de Daniel para com Deus. Daniel procurou a purificação. Daniel procurou utilizar a santificação do corpo. É aquilo que Paulo já diz lá no livro de Coríntios. Que o corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E ele, a preservar esse corpo, ele utilizou legumes, alimentos naturais e água. Daniel reverenciou a Deus, juntamente com seus companheiros. E Deus proporcionou ele não apenas cultura,
e inteligência. Aqui no verso 17, capítulo 1, verso 17, Daniel. Ora, esses 4 jovens deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus deu um dom de revelação a Daniel. Inteligência de visões e sonhos é dom de revelação. Então, Daniel é o exemplo da persistência, é o exemplo da reverência ao Senhor. Daniel não se dobrou a um rei pagão, um rei que idólatra, como a descrição aqui do livro de Daniel. Nabucodonosor era idólatra. Nabucodonosor não respeitava Yahvé, não respeitava Jerusalém, não respeitava Judá, tanto que invadiu, levou os objetos do templo, não respeitava Yahvé, porque levou para o seu templo, que cultuava deuses pagãos. Mas Daniel preferiu honrar a Yahvé, não obedecer a Nabucodonosor, que era um homem pagão. E Deus deu a ele inteligência de todas as visões e sonhos. Deus deu discernimento. Então vamos tomar a história de Daniel para a nossa vida e vamos optar por obedecer a Deus, não as coisas do mundo, não aquilo que aparece prazeroso para o mundo, mas aquilo que Deus ensina lá em Gênesis. Deus ensina no livro de Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos que Cristo ensina. Obedecer os mandamentos de Deus, vamos obedecer a Deus, vamos trocar as coisas do mundo pelas coisas de Deus, pelas coisas santas. Vamos santificar-nos, ser separados. Vamos ler a palavra de Deus, nos alimentar com a palavra de Deus, com a palavra de Cristo. Pedir perdão dos pecados, nos arrepender e orar a Deus. Vamos consagrar o Senhor em oração e vamos obedecer à vontade dele. Como Daniel se consagrou a Deus através da alimentação, inclusive legumes e água, para não se contaminar, diz a palavra de Deus. Ele achou por bem não se contaminar com a mesa de Nabucodonosor, que era uma mesa dedicada aos deuses pagãos e não Yahvé. Então ele optou por Yahvé. Que nós optamos por Yahvé, optamos por nos alimentarmos da palavra de Deus, ler, meditar, estudar a palavra de Deus. O livro de Levítico que trata da alimentação, o livro Gênesis já fala da alimentação. E possamos orar ao Senhor, pedir perdão e ter uma vida de retidão e consagração a Deus. Que Deus abençoe a todos e possamos continuar no estudo da palavra. Uma ótima tarde.